Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para cultuar esse Deus maravilhoso, agradecer a Ele por todas as suas maravilhas sobre as nossas vidas. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, meu Deus, para louvar, adorar, exaltar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Também neste momento queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que tem suprido em nossas vidas, por cada cuidado, livramento, recurso, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, neste momento, eu quero colocar as nossas vidas diante do Teu altar e pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, por atos, palavras e pensamentos, quer sejam eles voluntários ou involuntários, conscientes ou inconscientes, e nos purifique, ó Deus, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Toma, Senhor, nas Tuas mãos este culto, aonde ele está sendo ministrado neste momento. Entra, meu Deus, com a Tua paz, com a Tua unção, protege, guarda, Pai, este lar, esta casa, esta vida, esta família, inclusive aqueles que não estão presentes, que estão em deslocamento, que estão trabalhando, aonde estiver essa pessoa, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em o nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos este culto. Seja o Teu Espírito Santo a nos dirigir, a falar, a nos fazer lembrar, a ensinar, a conduzir todas as coisas. E também hoje é um dia especial, porque é a ceia do Senhor. Então prepara-nos, Senhor, que todos aqueles que vão participar da Santa Ceia do Senhor participem de uma forma digna, Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas santas e gloriosas mãos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, igreja. Mais uma vez, bom dia a você que está aí participando conosco aí deste culto, através da gravação aí de áudio, através do YouTube, do Facebook, WhatsApp, onde esta mídia, né, está chegando. Seja bem-vindo aí para cultuar o nosso Deus, para aprender da palavra do Senhor e para colocar a sua vida diante desse Deus maravilhoso, no nome do Senhor Jesus. E hoje é a Santa Ceia, né? Então nós temos aqui o culto, tem um formato diferente. Nós começamos aqui louvando o Senhor, né? Qual vai ser o hino que nós vamos então louvar o nosso Deus nessa manhã? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 39 da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mas
de amor. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus. Lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Nós vamos aqui dar início à palavra de Deus. Quero dar um bom dia aos irmãos que estão aqui presentes conosco. Através do Google Meet, né? A Maria Cristina, a Deise, o nosso irmão Luiz Fernando aí. Bom dia, Pai do Senhor Jesus aí também, os irmãos. E a você que está participando, irá participar conosco através das mídias, né? Podcast, né? Da gravação em áudio, do YouTube, dos vídeos que serão colocados aí em outras plataformas. Sejam todos aí bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos hoje a abrir as suas Bíblias, né? No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Enquanto os irmãos vão preparando aí, abrindo as suas Bíblias, eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, mas seja o Senhor a me fazer lembrar, a me ensinar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, Senhor, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler esse texto. Nós vamos, na verdade, no 23, mas eu vou dar uma introdução, fazer uma leitura até o versículo 11 e depois a gente vai passando passo a passo, tá? Então vamos ver aqui: desobediência de Saul e a sua rejeição. Esse é o subtítulo que está aqui na Almeida, né? Na tradução Almeida, revista e atualizada. Então diz assim a palavra do Senhor: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, por ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito,
bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Glória a Deus, né? Então, uma palavra importantíssima aqui, falando sobre Samuel, né? E Saul. Qual é a questão aqui, né? Nós vemos aí que Samuel era um profeta, também era um juiz que estava ali governando, né, o povo de Israel, e os filhos de Eli, na época que Samuel assumiu, né, esse juízo, né, para julgar sobre Israel, eles estavam corrompendo completamente Israel, né? Os filhos de Eli, eles estavam ali desvirtuando o culto ao Senhor, prostituição, tudo aquilo de ruim. E por conta disso, Deus permitiu que os filisteus tivessem vitórias consecutivas sobre Israel, até que Samuel foi, por Deus, elevado ao juízo. Mas ele era também profeta. E depois o povo começou a querer um rei, e começou a pedir a Samuel que eles queriam um rei, que queriam ser como as outras nações e tal. E aí Samuel foi e falou com Deus, e Deus falou: não é você que eles estão rejeitando, mas é a mim. Então, eu vou mostrar para você quem vai ser o rei. E Deus escolheu a Saul, e o processo, né, que chegou até Saul ser colocado como rei, empossado como rei, todo ele foi dirigido pelo Samuel, claro, seguindo de forma absolutamente, né, estrita as ordens de Deus, sem ir para a direita nem para a esquerda. O profeta se conduziu nesse processo. E quando ele colocou Saul ali naquela posição, né, que Deus mandou que ele fosse colocado, ele passou para Saul o que ele deveria fazer como rei. E uma das coisas principais: obediência completa a Deus e a sua palavra. Isso era uma coisa que não dava para abrir mão, é inquestionável, não tem como, né? Então ele foi chamado ali para ser um rei numa teocracia, no governo de Deus, e ele deveria ter obediência restrita. Então, nós podemos interpretar aqui no texto algumas coisas muito interessantes a respeito de que se ele cumpriu ou não essa parte, né? Quando ele disse, Samuel enviou meu Senhor a ungir rei sobre o seu povo. Então está dizendo ali qual foi a missão que foi dada, né? Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Então era a palavra de Deus que estava sendo transmitida para o profeta. E o que ele diz para ele? Que ele tinha se recordado de que Amaleque tinha feito quando Israel estava saindo do Egito. E eles se opuseram, né? Isso representa aquela força maligna que sempre está se opondo à vontade de Deus, aquela força maligna que quer só fazer a sua própria vontade. Então Amaleque representa isso.
que se opõe a Deus, o que se opõe ao povo de Deus, à palavra de Deus, isso representa Amaleque ali, né? Então Deus, ele tinha falado que não ia se esquecer disso que eles fizeram, né? Então por quê? Ele justifica ali no versículo 3, fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoes, porém matarás, né? Homem, mulher, meninos, né? De peito, bois, ovelhas, tudo que tivesse vida, né? Camelo, jumento, tudo tinha que ser executado ali para que se cumprisse a vontade de Deus. Uma coisa que a gente deve sempre levar em conta: Deus nunca se esquece. O fato de estar passando o tempo não significa que ele se esqueceu. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. E uma das coisas mais importantes sobre essas promessas, né, sobre essa palavra de Deus, é o que ele prometeu para os últimos dias. Cada vez mais os homens se afastam de Deus, os homens se tornam inimigos de Deus, achando que nada vai acontecer, mas a palavra de Deus já tem prescrito tudo aquilo que vai acontecer. E quando nós falamos dessas coisas, as pessoas dizem: olha como são amorosos os cristãos, né? Como ironia, né? Faz ironia da palavra de Deus, ironia, como se nós fôssemos responsáveis por essa palavra que nós recebemos. E não é só para nós, é para toda a terra, é para toda a humanidade. Mas sabe por que isso? É que cada um quer fazer a sua vontade e não quer se submeter à vontade de Deus. Então eles vão criticar, né, o cristianismo, a palavra de Deus, né? Vão dizer que Deus é mau porque não querem deixar os seus pecados. Então, será que é Deus que explode bombas, que mata crianças, civis e inocentes? Será que é Deus que protege pessoas criminosas, malignas, usa de artimanhas, prende pessoas inocentemente, mente, engana, usa o poder de uma forma corrupta? Será que é Deus? Ou se a gente olhar, são as mesmas pessoas que ficam falando que o cristão não tem amor, que o cristão é duro, que o cristão não perdoa, que o cristão quer destruir todo mundo. Quando, na verdade, o cristianismo, o Senhor Jesus, ele gostaria que todos se salvassem, né? Então, entendendo aí que Deus não se esquece. Aquilo que está escrito, aquilo que está na palavra, um dia vai se cumprir. Amaleque talvez nunca pensasse que Deus iria fazer isso, mas Deus o fez e cumpriu a sua palavra, usando aí Saul, né? Mas tivemos problemas aí nos procedimentos de Saul, e é isso que nós vamos ver aqui agora, né? Versículo 4: o que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, olha como Deus ele é justo, né? Os queneus não tinham nada com isso, estavam lá no meio dos amalequitas, e falou: tira de lá do meio. Então, Deus sabe separar aqueles que são justos daqueles que são injustos. Deus sabe separar aqueles que são os responsáveis daqueles que não são os responsáveis. Então, nós precisamos entender isso aí. Muita gente levantando a questão, né? Mas que Deus é esse, né? Que deixa tantas guerras. Olha a Ucrânia, olha a Palestina, olha Israel, olha a África, olha isso, olha aquilo outro, né? E é Deus que está segurando aquele fuzil? É Deus que está levando aquele caça? É Deus que está dirigindo aquele tanque? Ou é o orgulho, a prepotência e a vaidade do próprio homem que decide fazer aquilo que ele quer e não aquilo que diz a palavra de Deus? Porque se tivesse cumprido a palavra de Deus, nenhuma destas coisas estariam acontecendo. Ninguém ia jogar uma velhinha, uma idosa no chão, quebrando ela todinha para roubar a sua bolsa. Então, é a pessoa mesmo que decide fazer o mal. Deus ele tem todo o cuidado
todo o cuidado de separar o justo do injusto. Então, o que faz a maldade não é o Deus, mas é o coração corrupto e desviado do homem. É esse que faz a maldade e nós precisamos ter essa percepção. E como o homem não quer parar de fazer a maldade, é mais fácil culpar a Deus, é mais fácil culpar o cristianismo, né? As pessoas que seguem o Senhor Jesus, é muito mais fácil, né? Porque assim eu posso continuar com o meu pecadinho de estimação, assim eu posso continuar com a minha maldade, com a corrupção, com a ganância, né? Com tudo aquilo que Deus abomina. Então é mais fácil culpar aqueles que podem mostrar o meu erro, do que assumir que eu estou errado, me arrepender e falar: Senhor, eu quero seguir a Ti, eu reconheço a Tua palavra. Isso é muito importante a gente refletir, né? O Antigo Testamento ele vai trazendo luz ao Novo Testamento, né? A gente olha para ele aqui e vê as coisas que estão acontecendo, né? E que já aconteceram. Então feriu Saul, versículo 7, né? Os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sul, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então, Saul ele cometeu muitos erros, né? Mas esse erro que ele comete agora é um erro gravíssimo. Por quê? Havia uma ordem explícita de Deus que tudo deveria ser destruído, nada deveria ser poupado, né? Nada deveria ser poupado. Então é uma ordem explícita de Deus. E o que o Saul faz? O Saul ele vai lá e poupa, né, o rei Agag. O Agag era um título, né, como um faraó, né, como imperador, então, era um título que tinha o juiz ali. Ele poupa aí o rei Agag e ele também poupa aquele melhor do gado, né? Ele era o rei, não tinha nada que ver com o povo aí. Ele é que tinha que dar a direção. Falou: não, olha, é ordem do Senhor para destruir tudo, não pode sobrar nada. Mas ele resolve poupar. E aí ele faz uma rebelião, né? Na rebelião não é só quando você pega em arma e vai lutar contra algum poder estabelecido, não. Ou quando você se rebela com palavras, né? Se rebela com atitude. Não. A rebelião é quando você também deixa de cumprir aquilo que foi mandado. É uma rebeldia. E uma rebeldia contra o Deus que tinha colocado ele como rei. Era isso que estava acontecendo naquele momento. Mas ele não estava se dando conta. Por que Saul não se dava conta? A gente precisa pensar nessas coisas até para a vida da gente. Por que não se dá conta? É quando a pessoa coloca a sua vontade, o seu desejo, a sua inteligência, a sua capacidade acima da vontade de Deus. Ela se acha melhor do que Deus para tomar as decisões, mesmo quando Deus já deu uma decisão, uma ordem explícita, e a pessoa ainda: não, mas não é Deus. Deus está por fora, Deus não sabe de nada, quem sabe sou eu. Você já conheceu uma pessoa assim, né? Você tem um manual certinho para fazer tudo bonitinho, coloca na mão da pessoa e a pessoa vai lá e faz tudo errado, dá um problema danado para consertar, né? E aí por quê? Porque a pessoa ela não aceita a ordem, ela é indisciplinada, ela é rebelde, né? E assim foi Saul com a palavra de Deus. Porque se você é rebelde com a pessoa desse mundo, né? Com uma pessoa no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, há um jeito de consertar, né? Você vai ser disciplinado, né? Vocês vão entrar no acordo, aí a coisa vai acalmar. Isso se forem pessoas inteligentes, né? Eu espero que seja, né? Mas se não, se for com Deus, qual é a desculpa? Né? Vai ter a mesma coisa. Vai ter uma consequência. Então a pessoa tem que pensar isso. Será que vale a pena ser rebelde, ser desobediente? Nem vale a pena no mundo secular, você sempre vai ter um prejuízo,
e muito menos no mundo espiritual. Você também vai ter um prejuízo se você se coloca em rebeldia contra o Deus Todo-Poderoso, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então feriu Saul as amalequitas, né? Já foi aqui, né? Vamos aqui para o versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Interessante, né? Tá, em Números está escrito ali, naquele episódio do Balaão, né? E quando Deus fala que vai abençoar e não destruir Israel, e ele fala assim: Deus não é homem para que minta, né? E nem filho do homem para que se arrependa. Então, como aqui está dizendo que Deus se arrependeu, Deus, esse se arrependeu aqui, não é o se arrependeu da forma humana, ou seja, Deus mudou a forma de proceder com aquela pessoa a partir do momento que ela mudou a sua forma de proceder para com Deus. Era aquela pessoa que era fiel, que estava sempre buscando andar de acordo com a palavra do Senhor, ajudando o próximo, né, tudo direitinho, e de repente ela começou, né, a se rebelar, ela começou a atacar o próximo, ela começou a se rebelar contra a palavra, a fazer coisas que Deus não se agrada, né? Então Deus vai mudar o procedimento com essa pessoa também, assim como está mudando com Saul. Então esse é o arrependimento, né? Eu não estou mais como Saul, como eu estava quando ele estava me obedecendo. Agora eu não estou mais com ele. Agora ele se afastou de mim. E eu também estou me afastando dele. Eu estou deixando ele. Importante a gente entender direitinho essa colocação aí, né? Continuar aí nessa passagem. Aí diz aqui no versículo 12: madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Só um minutinho, parece que tem alguém querendo entrar aqui. Cumprir. Então ele diz ali, né, que depois de ser anunciado, que ele tinha cumprido a palavra do Senhor, no versículo 13 que a gente acabou de ver, né? Aí no 14, então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque. As trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente, né? A gente vê aí o seguinte: a dissimulação, né? Porque primeiro, né, que Deus não mandou poupar nada, não pediu sacrifício nenhum, ele pediu obediência, ele não pediu sacrifício, né? Segundo, que o rei tinha um poder de decisão, e ele joga essa decisão para cima do povo, né? É aquela pessoa que nunca aceita a correção, né? Ah, mas como é que é, irmão? Você se embriagou aí, você não estava liberto disso aí, voltou atrás e tal. Não tenho culpa, eu estava passando ali no bar, né? E as pessoas me chamaram, aí eu sentei, né? Pedi até a Coca-Cola, né? E tal, né? Mas quando eu vi, já estava segurando o copo, não sei nem de onde veio aquele copinho de cerveja, né? Quando eu vi, eu já estava tomando, né? Aí tomei um, né? Tomei dois, tomei três, e quando eu vi, né? Puxa vida, né? Eu não tinha culpa de nada, passando ali, né? Não, a culpa é dele. Quem decidiu parar, quem decidiu tomar a cerveja, e a cerveja de novo, e de novo, foi ele. Então a culpa dele, sabia que era fraco para isso, sabia que não podia.
A palavra de Deus diz a gente fugir daquilo que nós somos fracos, daquilo que a nossa natureza não suporta, que não tem como dominar. E ele não, ele decidiu fazer. Estou falando cerveja com um exemplo mais simples, tem coisas piores aí, né? Então a pessoa, ela que decide isso. A culpa não é dos outros. A culpa não é da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu marido, da sua família, dos irmãos da igreja. Não, porque a igreja é muito dura. Então eu fui e acabei fazendo isso mesmo, porque os irmãos, não é. Seja sincero com Deus, sincera, fala a verdade. Não, eu tomei essa decisão, eu pequei, faz que nem Davi. Davi não ficava com minhas palavras, não, eu pequei. Então ele fica não, eu pequei, eu errei mesmo, né? Eu fiz besteira, eu desobedeci a Deus, né? Ele não dava, ele queria tanto ter comunhão com Deus, que se Deus falasse, então eu vou fazer o seguinte, vou te levar agora, vai ficar tudo certo, tá bom? Ele falaria tranquilamente, tá bom, tá ótimo, esteja eu errado e o Senhor sempre certo. Essa era a atitude de Davi, e essa deve ser a atitude daquele que serve ao Senhor Jesus, entendeu? Almejar sempre as coisas lá do alto, o céu, né? Estar com Jesus, e não ficar preso nas coisas dessa terra. Então Saul queria a glória dos homens, a glória dessa terra, queria agradar o povo, né? Aquele sacrifício que ele estava querendo fazer com aquelas ovelhas, com aqueles animais que foram poupados, na verdade não era para agradar a Deus, era para ele se inflar diante do povo, da população, né? Era isso que Saul estava desejando. O orgulho tinha tomado o coração de Saul. Aí no versículo 16 diz assim: então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te ao Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então veio a descrição do pecado. Já que ele estava tão preocupado em se esquivar, né, em se defender e dizer que não era culpado, veio não só a destruição, mas Deus mostrando: olha da onde eu te tirei, e olha onde eu te coloquei, e olha como você está me retribuindo, olha o que você está fazendo com a minha palavra. Então havia ali, além da destruição, do erro, do pecado que Saul havia cometido, havia também mostrando a ingratidão, que é um dos maiores pecados, né? Ingratidão, porque ele tinha pegado ele lá, ninguém dava nada por ele, estava lá no meio da sua casa. Alguns historiadores dizem que ele foi escolhido por ser da tribo de Benjamim, e essa tribo de Benjamim ter sido a primeira tribo a entrar no Mar Vermelho quando foram atravessar o Mar Vermelho. Pode ser, né? Pode ter sido isso. Mas ele foi escolhido por Deus, sendo um homem simples, um homem do povo, e colocado ali sobre todo Israel, mas com uma condição: obedecer fielmente a palavra do Senhor, cumprir a palavra do Senhor. E nesse momento, Saul havia cometido uma falha muito grave, porque ele pegou os despojos, ele tocou o rei Agag, né, e se rebelou contra a palavra de Deus. Essa é a grande questão aqui, né? Muita gente aí que acha que porque dá 7 voltas não sei onde, porque dá não sei quanto de oferta, de dízimo na igreja, que faz isso e aquilo outro, né, para ajudar as pessoas, ela pode fazer o que ela bem entende, o que ela quer. Está muito enganado, está muito enganado. Não é assim que funciona a palavra de Deus, não é assim que funciona o reino de Deus. É preciso que você reconsidere
confesse seu pecado a Deus e busque ardentemente o perdão e a reconciliação e a restauração da sua vida. Tá? A palavra não é uma chicotada para você correr da presença de Deus, mas muito pelo contrário, é um cajado te puxando para a presença de Deus. A palavra é isso, é o cajado que te puxa à presença de Deus. Continuando aqui, diz mais. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então, o que nós vemos aí, né, gente? Mais uma vez, ele tem a chance de se humilhar, de pedir perdão, né? Talvez ele não fosse reconstituído como rei mesmo, porque Deus já tinha dado a palavra, né? Mas será que é mais importante ser rei ou ser salvo? Quantos reis, príncipes, presidentes, magnatas estão aí descendo no inferno sem Jesus? Será que é importante realmente ser rei? É mais importante ser rei do que ser salvo? Então ele não tinha, né? Então ele continua ali sendo o quê? Teimoso, rebelde. Não, eu não fiz. Está na cara que a pessoa fez. A prova está ali, a pessoa roda o ET, está lá, cometeu. Não, mas não fui eu não. Alguém entrou lá parecido comigo e fez. Foi você. Foi Saul que fez. Mas ele não aceitava a correção. A palavra de Deus diz: filho meu, quando você for corrigido, não rejeite a correção, porque Deus corrige aquele que Ele ama. Então essa palavra que vem para nós, para nos corrigir, é porque Deus, Ele nos ama, Ele ama cada um de nós, e Ele quer que nós venhamos ao reino dEle, mas tem que ser transformado, tem que ter santidade, não é oba-oba não, irmãos. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Não entra nessa conversa, e nessa conversa muitos estão entrando aí pelo caminho da perdição. A salvação, ela é buscada, ela tem que ser perseguida, ela tem que ser lutada dia após dia. É um leão por dia. São tantas coisas aí para nos desviar da presença de Deus. É tanta luta aí. Tu vê Saul, um rei que tinha sacerdote, tinha um profeta do lado dele, errando completamente, desviando completamente. Imagine nós, comedores de arroz com feijão. Imagina nada, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é maior do que tudo isso. É só você colocar o joelho no chão e falar: Deus, estou fraco, estou fraca, me fortalece, me capacita. Imediatamente a ação do Espírito Santo vai mover na sua vida. É importante a gente ter esse relacionamento com Deus. Muitos têm deixado escapar essa intimidade com Deus, essa entrega para com Deus. É muito importante. Vamos ver aqui na mensagem. Então aí mais uma vez a gente vê que foi esse temoso. A gente vai agora para os finalmente. E é duro, hein? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, primeiro explica ali, né, o que Deus prefere, como Deus quer que haja, né? E depois vem o decreto sobre o que Saul tinha realizado. 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Primeiro ponto: a obediência, ela não pode ser substituída por presentes, campanhas, rituais ou qualquer outra coisa. O
salário do pecado, como já está bem definido em Romanos, é a morte, é a separação de Deus, é o afastamento de Deus, né? Por isso Jesus veio para nos reconciliar, para nos salvar, para nos santificar. O que mais aqui? Quem se rebela contra a palavra de Deus está cometendo o pecado de feitiçaria. Mas por que ele está fazendo a feitiçaria? Porque essa pessoa, ela quer ela mesma dominar, né? Manipular as circunstâncias, as pessoas, o futuro, as pessoas que morreram. Fulano está lá e está sofrendo muito porque disse que a tua vida está assim. Feitiçaria. Pessoas que estão querendo manipular as coisas no lugar de Deus, tomar o lugar de Deus para definir as coisas. Então é importante a pessoa entender isso aí e sair desse caminho. Muita gente nesse caminho, crentes nesse caminho, né? É verdade. O negócio é, não diga não, foi fulano que me levou, leva do Saul, hein? A palavra aí está para você. Leva do Saul, não diga que foi teu irmão, que foi alguma coisa que aconteceu. Você tem que obedecer a palavra de Deus e as favas com o resto, tá? Não tem nada que está aí obedecendo aquilo que não leva a Deus. Bom, e os que teimam e lutam contra a vontade de Deus estão cometendo um pecado de idolatria. Sabe aquele João teimoso? Não tem aquele João teimoso no posto, né? Fica para lá e para cá balançando e tal. Tem gente que é assim, gente, aí está falando gente do mundo porque não conhece a palavra. Isso aí é com Deus, tá? No mundo, não esteja apontando dentro do mundo, deixa o mundo lá, o mundo não tem nada a ver com a gente. A gente cuida da igreja, tá? Quem quiser vir da igreja, a porta está aberta, Jesus está chamando, mas o mundão não é com a gente. Então não tem nada que está apontando para as pessoas, acusando, quem acusa é o diabo, correto? Mas tem gente dentro da igreja teimosa. Tem gente que está se dando a palavra para ela e ela está dizendo não. Ô irmão, você tem que perdoar, tem que tirar isso do seu coração. Não perdoa, quem perdoa é Deus. E aí, você sabe para onde você vai se continuar assim? Você sabe qual é o seu destino se continuar assim? Guardando mágoa, ressentimento das pessoas, né? Pessoa que não fala, irmão que não fala com outro irmão dentro da igreja, tá? Irmão que vira as costas para o outro, irmão que vira as costas para a família. Você sabe qual é o seu destino se você continuar assim, né? Pessoas que enganam, mentem, manipulam, camuflam dentro da igreja, né? Às vezes pregando, louvando, adorando, né? Adoram ali estar no altar, estar em evidência, ser visto pelas pessoas, mas que se rebelam, que teimam, são teimosas em obedecer à palavra de Deus. E isto é classificado como idolatria. Idolatria é um pecado grave. Então a pessoa que é teimosa, né? A pessoa que faz as coisas do seu jeito, ela é feiticeira. As pessoas que acham que sabem mais do que Deus são feiticeiros. Pecado de feitiçaria, que é grave. E a pessoa que teima contra a palavra de Deus, que insiste em fazer do seu jeito, ela é uma pessoa idólatra. Dois pecados gravíssimos, né? Que tiveram consequências gravíssimas para o rei Saul. Tinha tudo para ter um reinado bonito, perfeito, acabar os seus dias, né? De uma forma tranquila, e acabou do jeito que acabou. A gente sabe que ele foi morto junto com seus filhos na batalha contra os filisteus. E aí que diz: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja o que, pessoal? Rei. Então, quem rejeita a palavra de Deus também passa a ser rejeitado por Deus. O que nós podemos fazer? Que nós possamos tomar o exemplo dessa palavra de Saul e não sermos dissimulados, teimosos, rebeldes contra a palavra de Deus, para que o Senhor sempre nos ouça e nos acolha, e nos momentos difíceis dessa vida, nos momentos de dor, nos momentos em que precisamos de algum alento, de algum socorro, seja Deus a fazer isso, seja Deus a operar nas nossas vidas.
Então, é isso que nós precisamos fazer. Não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer. Está em Gálatas 6:7. Aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. Então é simples, é o feijão com arroz que Deus disse que pode fazer. Do jeito que Deus disse que é para ser, é o que eu vou fazer, é o que eu vou ser. Mas se Deus disse que não, eu não vou fazer, eu não vou ser. É difícil para quem está dominado pelo próprio orgulho. É difícil para quem não tem ainda o Espírito Santo. É difícil para aquele que não se converteu de verdade. Mas, se você se converteu de verdade, isso aí não pode ser difícil. Se você se converteu de verdade, isso aí vai ser uma coisa que você vai aplicar na sua vida todos os dias. Todos os dias você vai falar: Deus, eu quero viver na tua presença. Eu quero ir para o céu. Não importa o que está acontecendo, não importa o resto, eu quero ir para o céu. Essa é a minha meta principal, né? Se eu levar a esposa, o marido, o filho, a filha, o vizinho, né? O gato, o papagaio, eles não vão não, mas só um exemplo, né? Amém. Mas eu não abro mão de ir para o céu. Que Deus tenha falado ao teu coração através dessa palavra e que nós possamos cada vez mais sermos obedientes ao Senhor, buscar na palavra, para conhecer a palavra, para poder obedecer em nome do Senhor Jesus. Eu passo a palavra agora ao nosso irmão Luiz, dando um bom dia a ele em nome do Senhor Jesus, para que ele coloque aquilo que o Espírito Santo estiver inspirando no seu coração em nome do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia a todos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Então, a mensagem é simples, né? Ela trata de desobediência, trata de simulação, né? Uma mensagem bem simples. Eu gostei muito, vou apenas ressaltar, gostei muito, como o senhor falou, Deus sabe separar os injustos. Eu vejo muitas pessoas falarem assim: se Deus existisse, o mundo não seria assim. O mundo é assim por causa da natureza humana, pecaminosa do homem, que lá atrás desobedeceu a Deus. Vamos até entender que se Eva tivesse comido a maçã e Adão não, Eva morreria e Adão estaria vivo, não mudaria nada. E o Senhor rematou, o Senhor deu uma noção ampla, né? Não é Deus que julga injustamente, prendendo inocentes e soltando os bandidos. Isso tudo é carne humana. E não é de agora, vem lá desde Adão, passando por Saul. E o que mais me incomodou foi uma espécie de covardia de Saul. Que se ao menos ele falasse: olha, Deus mandou, mas eu achei que era melhor preservar isso aí, o povo queria, eu quis ficar bem com o povo, e isso sim foi um grande erro. E a tua história, nós somos cristãos, como o senhor falou a questão lá do barzinho, eu não sei de onde veio o chope, acabei bebendo. Nós temos como base a família, e a família é dada por Deus, é para ser criada por Deus. Então nós temos muitas ideologias hoje que não valorizam a família, que não respeitam o ser humano. Isso é problema deles lá. Nossa base é o que Deus disse e é o que satisfaz o coração. E mais importante do que isso, se a humanidade chegou até hoje, até o dia de hoje, foi por causa da família. A família é um sucesso, e o sucesso é porque a família foi criada. Então nós não podemos nos deixar levar por ventos de ideologia, por ventos de doutrina. Então, me desagrada muito ver que Saul, além de tudo, foi covarde, porque ele podia dizer, se o rei Davi, pelo menos,
ele pecou, mas ele não passou, por exemplo, Adão falou, mas olha a mulher que tu me deste. Ele fez o mesmo que o Saul está fazendo. Então, o rei Davi, ao menos, pô, eu pequei, Senhor, eu pequei contra ti. Ele aceitou, ele errou. E ele estava numa fase muito boa da vida dele, né? Porque ele já tinha passado por toda a perseguição de Saul e estava prosperando. Muito bem. Então, isto posto, como você falou, né? E a dissimulação nada mais é o que? Transferir a sua responsabilidade, basicamente, né? Transferir para os outros a sua responsabilidade. E a partir disso aí deteriorou tudo. E aí Deus falou, ó, você se descredibilizou, você não vai ser mais, você vai acabar. E daí começou a perseguição a Davi, mas isso é outro assunto. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é na segunda parte do versículo 22, quando Samuel fala, olha, desde que obedecer é melhor que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Tudo bem, então o que eu posso trazer para hoje em dia? Não adianta nada você ir ao culto 20 vezes, toda semana, se você não obedece a Deus, se você não se submete a Deus, você não se deixa, você não rende o seu coração a Jesus. E como nós oramos o Pai Nosso, como nós falamos na semana passada, nós falamos, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando nós declaramos isso a Deus, que colocamos assim, tá bom, eu me coloco na posição de seu servo e só a ti eu vou servir. Porque quando ele fala vontade, não é só uma questão, faça isso, faça aquilo. Não, é o teu coração transformado. É a verdade de Deus, é o que Deus entende um comportamento digno do ser humano. Não é? Aí, como o senhor bem explicou, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste, aí venho. Visto, ai meu Deus, estou sem óculos, peraí. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também é para ti, para que não seja mais rei. Exatamente, aí pronto. Rei Davi teve sangue na família e sofreu muito. Saul não ia ser mais rei. E ainda podemos inserir mais uma coisa aí, porque a rejeição veio quando o povo chegou a Deus e falou, eu quero um rei. E Deus ainda falou, olha, ele vai cobrar teus impostos, vai pegar o melhor do teu gado. É fazer miséria. Mesmo assim, o povo se pôs contra Deus, não aceitou. Né? Então, pastor Aguilar, era isso que eu tinha a falar, que eu entendi como os pontos principais, e que Deus abençoe o senhor, a sua família, a sua vida e a tudo que aprove a ele que o senhor cuidasse nessa terra. Obrigado, pastor. Amém, obrigado, vamos, glória a Deus. Importante isso mesmo, né? Você ressaltar essa questão que o Rubens falou aí, do culto vazio, né? Da pessoa que está indo lá, da glória, aleluia, e a igreja só de uma forma, barrigada, aquele negócio todo, só de uma forma formal, uma forma formada sem qualquer devoção a Deus, sem qualquer entrega sincera a Deus. Então, o culto a Deus ele tem que ser genuíno, ele tem que vir do profundo de nós ali e entregar para Deus o melhor que nós temos, né? Não uma coisa para aparecer para as pessoas, né? Para buscar poder, para buscar fama, né? Não tem nada a ver isso com Deus. Então é importante esse relacionamento íntimo com Deus aí que nós devemos buscar a cada dia. E agora nós vamos participar da ceia do Senhor, porque é a ordenança que o Senhor Jesus deixou para nós, que é a ceia do Senhor. Tá? Então, primeiro a gente precisa falar os requisitos da Santa Ceia sempre, para que todos, né, tenham conhecimento, né?
Então, quais são essas recomendações? Então, eu vou usar aqui o texto que está na primeira, sempre usamos esse texto, né? Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 11, versículos 26 a 29. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Então, o que é importante aqui, né? Primeira coisa, a pessoa tem que saber discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Isso implica em algumas coisas. Bom, primeiro, a pessoa já ter aceitado o Senhor Jesus de forma pública e incontestável. Não é 007, não. Está publicado, todo mundo sabe que ela aceitou ao Senhor Jesus, né? Então, primeira coisa. Segunda coisa, é ela estar servindo a Deus numa igreja, né? Numa congregação, né? Em nome do Senhor Jesus, tem que estar ali servindo a Deus, né? Tendo compromisso com Deus. Terceira coisa, a pessoa, ela tem que já ser batizada, tem que já estar batizada, né? Em nome do Senhor Jesus, tomar uma posição pública, né? Descer as águas, que é um compromisso público que você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para quem já é cristão, para quem já está com todos esses requisitos aí, tem mais um, né? Eu não posso, no momento da Santa Ceia, não ter me consertado com Deus. Por isso que a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. É necessário que a gente faça esse autoexame dentro de nós. É necessário isso, para que a partir daí participe e não deixe de participar da Santa Ceia. Porque quando a pessoa que já é cristã está em comunhão e ela deixa de participar, ela está dizendo para Deus que não quer ter comunhão com Ele. O que Jesus fala sobre isso? Aquele que não comer da minha carne, que é o pão, que simboliza, o pão simboliza a carne, e não beber do meu sangue, o suco de uva, ele simboliza esse sangue, não tem parte comigo. Então, quem é cristão deve participar da Santa Ceia, e se tem alguma coisa, impedimento, esse é o momento, e nós vamos fazer oração agora, para fazer o autoexame, se consertar com Deus, tá? Ninguém está pedindo para você falar nada para a gente, não, né? É com Deus, você vai falar com Deus, vai fazer o seu conserto para com Deus, amém? Se você quiser conversar, falar alguma coisa outra hora, tudo bem, mas o seu conserto é com Deus, e olha, esse conserto é autossuficiente, mas se você precisar de alguma ajuda, nós estamos aqui e podemos ajudar também, tá bom? Então vamos falar com Deus, vamos abrir o nosso coração, né? Fechar os nossos olhos, levar o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença para participar desse momento solene, desse momento de alegria, de muita reverência, que é a Santa Ceia do Senhor. Por isso, meu Deus, visita cada um destes corações que irão participar. Essa pessoa que nesse momento, ela se conserta com o Senhor, ela confessa o pecado, ela pede para tirar do coração uma mágoa, um ressentimento que ela tem contra alguma pessoa ou alguma situação. Então, nesse momento, que esses corações possam ser perdoados, esvaziados de todo o mal, para que todos possamos, ó Deus, participar de uma forma devida da ceia do Senhor. Olha para cada coração agora, meu Deus. Oh, meu Deus, recebe esse pedido de perdão, esse pedido de conserto, esse pedido de renovo, que somente o Senhor pode fazer em nossas vidas. E que tudo seja, meu Deus, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou pegar aqueles elementos da Santa Ceia, que está o pão
e o suco de uva. E nós agora vamos apresentar a Deus. Tá? Apresenta aí na sua casa. Eu vou orar a Deus aqui para que esses elementos eles sejam consagrados ao Senhor. Senhor nosso Deus, aqui está o pão representando a carne do Senhor Jesus e o suco de uva representando o sangue do nosso Senhor Jesus. Nós consagramos a Ti estes elementos, Jesus, para que nós possamos agora participar da ceia do Senhor, em memória do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Vou fazer mais um louvor a Deus antes da gente partir para a Santa Ceia, né? A parte física da Santa Ceia. O louvor de número 301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora passar esta Santa Ceia, né? Aquele momento em que nós participamos da ceia do Senhor. E ainda no mesmo texto, né? Agora nos versículos 23 a 25, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Glória a Deus, né? Então, aqui está o pão, né? Segura aí o pão, receba aqui o corpo de Cristo, receba aí também você no seu lar, receba aí o corpo de Cristo, né? Receba aí o corpo de Cristo. Vamos apresentar, Senhor Deus,
graças te damos por esta obra maravilhosa que somente o Senhor Jesus, Ele poderia fazer por nós. Esse corpo, meu Deus, Ele foi humilhado, Ele foi surrado, sofreu todas as sortes de torturas pelos nossos pecados. Eu reconheço, Deus, foi pelo pecado de todos nós, de toda a humanidade, que o Senhor Jesus passou por todo esse sofrimento no seu corpo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Somente o Senhor Jesus poderia nos conceder esta salvação. E nós hoje estamos aqui agradecendo e reconhecendo isto. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Participe agora do corpo do Senhor Jesus e coma do pão. Aleluia, Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. Dando continuidade, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Aqui está o cálice. Apresenta aí ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, o cálice. Senhor, meu Deus, este cálice representa o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado pelos nossos pecados, que abre a nova aliança, que nos santifica, que nos regenera, que nos torna justo, que nos salva. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse sangue que foi derramado lá naquela cruz, até a última gota, pelos nossos pecados. Nós estamos aqui reconhecendo. E faremos isto, meu Deus, como a tua igreja, até o dia que o Senhor retornar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Receba aí o sangue do Senhor Jesus. Agora, participe do sangue do Senhor Jesus e beba do suco de uva. Glórias a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa. Nós queremos confessar ao Senhor, admitir que nós não poderíamos ter a salvação pelos nossos próprios méritos, e que nós reconhecemos que os méritos são todos do Senhor Jesus, somente do Senhor Jesus. E é nessa fé, meu Deus, é nesse entendimento que nós nos entregamos, que nós nos rendemos a Ti, Senhor. Que seja o Teu Espírito Santo a governar as nossas vidas, a governar as nossas mentes, os nossos pensamentos, as nossas decisões, os nossos sentimentos, as nossas vontades e os nossos desejos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esta obra maravilhosa. Senhor Jesus, obrigado por tudo. E nós estaremos aqui, como a Tua igreja, fazendo este memorial que o Senhor nos ordenaste, até que o Senhor retorne a nós. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Um momento de muita alegria também, muita reverência, porque nós podemos sentir o Espírito Santo, Ele nos tocar, né? Ele nos renovar, essa paz que só Deus pode nos conceder, mesmo
em meio às tempestades, às guerras, né? As situações adversas que essa vida nos apresenta, né? Nem sempre estamos em momentos alegres, momentos felizes, momentos, né, de doenças, há momentos de contrariedade, né? Há diversos momentos que existem aí, mas essa paz, mesmo nesse momento, o Senhor Jesus, Ele te concede aos nossos corações. E nós vamos àquele momento de oração, né? Aquele momento que você coloca diante de Deus a sua vida, coloca diante de Deus as suas necessidades, né? As mínimas, né? As grandes, não importa, mas não se esqueça de colocar sempre em primeiro lugar as suas necessidades espirituais, porque se o espiritual está bem, as outras coisas elas vão se encaixando, as outras coisas elas vão se ajeitando, e mesmo aquilo que ainda não vai se ajeitar agora, você vai conseguir ter paz, você vai conseguir ter sossego, e isso que é o mais importante. Então, o irmão Luiz ele vai fazer aquela oração de intercessão em que ele coloca diante de Deus aquilo que o Espírito Santo estiver ali dirigindo no seu coração, e nós vamos estar aqui orando, colocando diante de Deus, vocês vão estar colocando as suas vidas, as suas necessidades, né? E nós vamos estar concordando aí com o irmão Luiz e concordando com vocês também, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmão Luiz, bom dia aí mais uma vez, né? Aquelas pessoas que estão chegando agora aí. E o irmão está agora com a palavra e coração em nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar, vamos elevar então os nossos pensamentos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado pela Santa Ceia. E para nós, como tu ordenaste, estamos fazendo como ordenança sua, porque o Senhor morreu por nós, teve seu corpo moído e teve o seu sangue derramado para o perdão definitivo daqueles que creem em ti. Então te agradecemos e te agradecemos porque fomos alcançados pelo Espírito Santo. Te agradecemos pela palavra que foi ministrada hoje, que nos trouxe esclarecimento sobre a tua vontade e principalmente da natureza humana, de como somos imperfeitos, pecadores, revelando dessa forma a total dependência que temos de ti, Jesus. Queremos colocar agora diante de ti as nossas necessidades. Como bem falou o pastor Aguilar, primeiramente, meu Pai, eu quero colocar que o Senhor nos prospere espiritualmente, que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes nessa caminhada rumo à eternidade contigo. Agora, Senhor, eu quero lhe pedir que seja o Senhor a suprir as outras nossas necessidades nessa terra. Que tenhamos sempre trabalho, que o Senhor nos dê força para resistir a esses dias ruins e que temos também muitos problemas de ordem familiar, problemas de ordem emocional, problemas de ordem financeira, questão de trabalho, desemprego, conseguir um primeiro emprego. Senhor, em nome de Jesus, nós temos muitas coisas a pedir a Ti, e o Senhor nos conhece os nossos corações. Sabemos também que toda resposta aos nossos anseios virá no seu tempo, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo e vai trabalhar em nossos corações para que possamos receber, em nome de Jesus. Eu quero também colocar nas suas mãos a vida das pessoas que vão aos hospitais e aos presídios e aos missionários que vão a outros países, levando a tua verdade. Esses missionários que correm o risco de perder a própria vida. Abençoa todos esses que estão no hospital e
na mesma forma daqueles trabalhadores, mesmo que chegou para trabalhar no final do dia, se crer em Jesus Cristo e confessá-lo como o único suficiente Senhor de sua vida, estará salvo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida dessas pessoas, guarda-nos a nós e guarda-nos a ele. Colocamos o Brasil nas tuas mãos, te pedimos que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, da injustiça social. Te pedimos que o Senhor livre o Brasil das prisões, que não venhamos a perder as nossas liberdade de curso e liberdade de professarmos a nossa religião, a nossa liberdade de expressão como um todo. Senhor, livra o Brasil da insegurança jurídica, livra o Brasil da mão de tiranos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor também faça os campos prosperarem, a indústria ser reativada, o comércio a florescer e a prestação de serviços também. Livra-nos, Senhor, do homem injusto, do braço perverso, em nome de Jesus, meu Pai. Cuida do Brasil, cuida das nossas fronteiras, cuida dos nossos minerais. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o estado do Rio Grande do Sul. Eu tive notícias que aparentemente as coisas estão melhorando, mas a estrada é longa. Então seja o Senhor a fortalecer, a conceder paciência ao povo gaúcho e principalmente que eles venham te encontrar nesse momento de grande angústia, para encontrarem a verdadeira consolação, a consolação vinda do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor guarde o teu povo, o povo de Israel, que o Senhor proteja o Estado de Israel. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado então seja o nome do Senhor Jesus, né? Agora nós vamos agradecer a Deus, né? Por mais essa oportunidade. Lembrando os irmãos que no próximo domingo o culto estará aqui no mesmo horário, né? Por volta das 8h30 da manhã. Nós estaremos aqui ministrando o culto. A gente sempre coloca aí no YouTube, né? O link para que você também possa, se quiser, participar ao vivo conosco aqui. Tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar na presença dEle. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Primeiro, obrigado por tudo que concedeu a cada um de nós, nossas famílias, nessa semana que passou. Obrigado por ter falado conosco no dia de hoje, por nós termos essa oportunidade de ministrar um culto ao Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por todas as tuas maravilhas sobre as nossas vidas, em especial pela salvação que o Senhor nos deste. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Concordo no coração que o irmão Luiz fez agora, em tudo, especialmente ali pelo Rio Grande do Sul, e também a oração que cada vida, cada irmão, cada irmã, cada pessoa colocou diante do Senhor neste momento. Que seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo teus planos e os teus projetos, sempre perfeitos, para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor conceda a todos estes que estão participando e que irão participar desse culto, juntamente com os seus, um restante de domingo muito abençoado e uma semana também muito abençoada, próspera e bem-sucedida na tua presença. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de todos os males, que o Senhor os faça prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos e em todas as suas atividades. E que esta bênção seja estendida a toda a sua casa, a sua família, e todos e tudo que o Senhor colocar diante deles, em nome do Senhor Jesus. E que ao término deste culto, que o Senhor leve a todos aos seus destinos de segurança. Livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção seja estendida
a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a aliança então? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você tenha aí ao lado da sua família, dos seus aí, um excelente restante de domingo, né? Uma semana muito abençoada. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.